Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado por fazer parte da evangelização. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Vamos nos unir pela Santíssima Trindade como filhos e filhas de Deus, para que possamos juntos viver a partilha melhor em nossa vida, da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, sábado da 24ª semana do Tempo Comum, Lucas, dentro da liturgia deste dia, vem relatar mais ensinamentos de Jesus sobre a responsabilidade do cristão de acolher a semente da palavra e, com o solo repleto de terra boa, fazer com que a semente brote e produza frutos, como na parábola contada por ele. Este trecho está em Lucas capítulo 8, versículos 4 a 15. Mas, para estarmos melhor preparados para ouvir e compreender o que Jesus nos diz, peçamos a vinda do Espírito Santo sobre nós e nossa vida, fortalecendo e nos abastecendo com seus dons, para que não tenhamos medo de nossa missão de batizados como evangelizadores. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Ajuntou-se uma grande multidão, e de todas as cidades iam até Jesus. Ele então contou uma parábola. O semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sob as pedras, brotou, mas secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre os espinhos e, crescendo ao mesmo tempo, os espinhos a sufocaram. Ainda outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos, até 100 por 1. Depois de dizer isso, ele exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos faziam perguntas sobre o sentido da parábola. Jesus então lhes disse: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, só por meio de parábolas, de modo que, olhando, não enxergam e ouvindo, não entendem. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que caem à beira do caminho são os que escutam, mas logo vem o diabo e arranca a palavra do seu coração, para que não acreditem e não se salvem. Os que ficam sobre as pedras são os que ouvem e acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes. Por um momento acreditam, mas quando chega a tentação, desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são as que escutam, mas vivendo em meio às preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, são sufocados e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caros irmãos e irmãs que refletem conosco hoje esta parábola, várias são as conclusões de diversos aspectos que podemos tirar para a nossa vida deste Evangelho. Vamos ver alguns. Primeiro, vemos que o semeador aqui é uma pessoa anônima, que pode nos refletir a ideia de que qualquer pessoa pode ser aquele que semeia, ou seja, a importância maior está no relacionamento da semente com o solo. A semente é uma só, a palavra de Deus. Então, podemos entender que não é aquele que nos prega a palavra que vai fazer com que a semente produza melhor ou pior, e sim a qualidade do nosso coração, que se tornará o solo, que fará e determinará que tipo de produção e colheita o semeador vai alcançar. Somos tentados a, às vezes, procurar a palavra de Deus através de ouvir, assistir, participar e frequentar pregações movidos pela propaganda feita por meios visuais e sonoros da figura do pregador. No entanto, esquecemos que o que nos fará melhores e mais conhecedores do reino de Deus é a situação do solo do nosso coração. Pois desde que nosso coração seja a terra boa, ele irá produzir bons e muitos frutos. São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 7, fala aos cristãos daquela região e a nós nos tempos atuais também. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que a ouve. Alguns são iguais ao solo de beira de estrada, duros e pisoteados. No entanto, a semente não penetra e vêm os pássaros e a comem. O Evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não lhes permitem entrar. Outros são como o terreno pedregoso. A semente vai brotar, mas por não conseguir afundar suas raízes, virá o vento e a seca, e a planta murchará até morrer. Os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Ainda tem os corações que são idênticos aos terrenos cheios de espinhos, onde ela nascerá, mas a ação sufocante dos espinhos não deixarão que amadureça. Os espinhos se comparam às preocupações com as coisas mundanas, a riqueza e os prazeres da vida. Estes não deixarão viva a palavra de Deus no coração do homem. Então há o bom solo que produz fruto. A conclusão dessa parábola é deixada para cada um responder a esta pergunta: que espécie de solo você é? Esta parábola, por um lado, revela a força divina da palavra de Deus, e por outro, convida os que escutam a oferecerem à sementeira dela a terra de um bom coração. Convido a nos espelharmos no solo do coração de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, que se abriu ao amor de Deus, conheceu sua palavra, pôs em prática na íntegra e foi fiel até o fim, produzindo frutos e mais frutos, pois a semente nasceu
no melhor e mais fértil solo que havia. Com esta reflexão, rezemos agora juntos a oração que Santa Faustina compôs à Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou durante esses minutos de oração e reflexão da Palavra de Deus. Que sempre busquemos mais e mais preparar o solo do nosso coração, para que a semente germine e produza bons e muitos frutos. Fiquemos todos com Deus e, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, desça sobre nós as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deixe também aqui o seu like em nossa página e não esqueça de compartilhá-la em seus grupos. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho a bênção para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia.